Bom, queridos, o meu tempo aqui é breve, então eu vou direto para o assunto. O pastor já orou. Eu vou continuar essa série de mensagens nas parábolas de Jesus, série que os pastores de vocês aqui já têm pregado. E eu vou pregar hoje sobre um texto muito conhecido, que é Mateus 25, a parábola dos servos e dos talentos, mas nós não vamos começar por lá, tá bom? Nós vamos chegar lá, não vamos começar direto nesse texto, nós vamos começar em um outro texto e com uma pergunta. Seja você adulto, adolescente, criança, seja você homem ou mulher, seja você rico ou pobre, seja você intelectual ou desprovido de grandes conhecimentos, seja você quem for, você foi chamado para fazer a obra de Deus. Sim ou não? Todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. De uma forma ou de outra, existe uma missão na qual todos nós precisamos atuar. E a obra de Deus enfrenta vários problemas. E Mateus 25 vai dizer qual é o maior de todos os problemas enfrentados pela obra de Deus. Para que todas as pessoas possam, de fato, realizar e cumprir a missão que o Senhor entregou. Mas eu quero listar aqui alguns problemas e nós vamos começar com o texto de Jeremias 48. Você pode abrir a sua Bíblia lá, Jeremias, capítulo 48. Salmos, Provérbios, e aí logo em seguida vai ter aí Isaías, Jeremias, são dois livros grandes. Jeremias 48, versículo 10, diz assim, ó: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Tem uma outra versão bem mais conhecida que diz: maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. E tem alguns que estão fazendo, mas estão fazendo como? Relaxadamente. Estão fazendo de qualquer jeito. Estão fazendo assim no automático. Estão fazendo do jeito que dá para fazer. E não é assim que deve ser feita a obra de Deus. Não podemos nos envolver com a obra de Deus de modo relaxado. Nós precisamos nos empenhar, dar tudo que temos, dar tudo que sabemos no momento de fazer a obra de Deus, para que ela seja feita com excelência. Então, tem algumas pessoas que elas não deixam de fazer, mas elas estão ali por outros motivos, porque não há empenho, não há dedicação. São pessoas relaxadas. Esse é um dos problemas. Vai um pouquinho mais para frente, Zacarias capítulo 4. Se você abrir em Mateus e voltar um pouquinho, é mais fácil de você achar o Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4:6 diz assim, ó: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam os dias das pequenas coisas terão grande prazer ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Zorobabel tem uma grande obra para fazer, ele está envolvido na obra de Deus, ele está envolvido ali com tudo que precisa ser feito,
Só que num determinado momento, ele vê os inimigos crescendo, e os inimigos aqui são retratados como montanha majestosa. Então os inimigos se tornam uma grande montanha diante dele, são grandes os inimigos, e ele começa a perder a confiança em Deus. Ele começa a querer fazer as coisas com a força do braço, com a capacidade humana. E Deus diz: não, Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um segundo problema enfrentado na obra de Deus é que as pessoas querem fazer a obra de Deus a partir de recursos humanos. Querem fazer a obra de Deus com capacidade de inteligência humana, querem fazer a obra de Deus a partir dos... Só se houver recursos financeiros, recursos humanos, querem fazer na força do seu próprio braço. E a obra de Deus não avança assim. A obra de Deus avança a partir do momento em que o Espírito é quem começa a liderar. Então, quando o Espírito está liderando a obra e nós estamos sensíveis, ouvindo o Espírito Santo falar e respondendo com fé, quando nós aceitamos os desafios, quando nós enxergamos grandes montanhas e dizemos: o Espírito está nos guiando em direção a esses inimigos e nós vamos vencê-los, assim a obra de Deus avança. Esse é um segundo problema enfrentado na obra de Deus. Pessoas que querem fazer a obra na força do seu próprio braço, na força dos recursos humanos. Mas ainda tem mais. Se não bastasse, né? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Filipenses 1,15 diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto eu estou preso. Olha só, gente, quantos problemas listados aqui por pessoas que estão envolvidas na obra de Deus. Elas pregam por inveja e rivalidade. Será que tem invejoso trabalhando na obra de Deus? Será que tem gente fazendo a obra com rivalidade? Qual grupo canta melhor? Qual baterista toca melhor? Qual o melhor líder de adolescentes? Quem cozinha melhor? Qual crochê saiu mais ajeitadinho? Será que tem gente que se envolve só para criar rivalidade? Tem gente que se envolve por pura inveja? Tem. O texto ainda lista outros problemas. Eles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade. Então, olha só quantos problemas. Tem gente relaxada na obra de Deus. Tem gente que colocou o Espírito Santo de lado e disse: deixa que eu faço, eu sei fazer, eu vou fazer, com as minhas capacidades. Tem gente fazendo a obra de Deus por rivalidade, por inveja e por ambição egoísta e sem sinceridade. Todos esses são problemas que estão presentes dentro da obra de Deus. Veja como o Evangelho é poderoso, né? Com tudo isso, ele ainda avança. Apesar de nós, o Evangelho ainda avança, ainda convence os pecadores, ainda traz pessoas para Cristo. Agora, nós vamos lá para o Mateus 25. Porque se não bastasse esses problemas já serem muito ruins, aqui está o pior de todos, em Mateus 25.
E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto, porque eu sei quando um texto muito conhecido assim vai ser lido, a gente já nem lê mais, né? Ah, já sei o que está escrito. Ah, esse texto de novo. Então, presta atenção aí, tá bom? Eu acho que eles... Não, eu ia falar que eles me deram esse texto, mas foi eu que escolhi, né? Mas deixaram esse aqui para o pregador de fora, para ver se o pessoal lê ele de novo. Né? Porque você ouviu o mesmo texto, ainda com o mesmo pastor, né? Então, presta atenção aí, que pelo menos o pastor aqui é diferente. Mateus 25:14. Está escrito assim, ó. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Diga assim comigo, cada um de acordo com a sua capacidade. De novo, cada um de acordo com a sua capacidade. Ok, grave isso. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Grava aí essa palavra, imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você foi fiel no pouco. Sobre o muito, eu te colocarei. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, versículo 22. E disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, que nós conhecemos muito bem, diz que tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus, os servos, que somos nós, e os talentos distribuídos. E esses talentos não são os dons, esses talentos são o trabalho que a gente precisa desenvolver, porque eles são distribuídos de acordo com a sua... Então, já tem os dons. Os dons são a capacidade, os talentos são as obras. Aquilo que a gente precisa multiplicar, aquilo que a gente precisa desenvolver. E todos nós temos esses talentos. Veja como o Senhor é maravilhoso. Ele não deixa ninguém de fora. Ele pega alguém que tem muita capacidade, alguém que tem capacidade média e alguém que tem capacidade pouca. Então, sabe, seja você, vou voltar aqui àquela fala inicial, seja você homem ou mulher, rico ou pobre, inteligente ou desprovido de grandes conhecimentos, seja você criança, adolescente, jovem ou adulto, ou da terceira idade, Deus está contando contigo para a obra. Deus escolheu você. Quando Ele distribuiu a obra,
ele distribuiu para todos. Ele não se esqueceu de ninguém, inclusive de você. Agora, presta atenção aqui. Um recebeu 5, um recebeu 2 e o outro recebeu 1. Quem tinha mais capacidade? Não, olha só. Vou dar um exemplo para você entender. O que é mais difícil? A filha do Silvio Santos comprar a Rede Globo ou o Silvio Santos, lá no passado, ter criado o SBT? O que é mais difícil? Ter criado o SBT, porque ele era um camelô. A filha dele já está montada num montão de dinheiro. Então, quem tem mais capacidade é aquele que atua com menos recurso. O nosso texto tem alguém que recebeu 5, alguém que recebeu 2 e alguém que recebeu 1. O que recebeu 5 é aquele que tem a menor capacidade de multiplicar, porque ele poderia ali, vou multiplicar 2, aí perdeu. Aí ele tem uma segunda chance, certo? O que recebeu 1 é aquele que tem altíssima capacidade. Por quê? Porque ele só tem um tiro. Se ele errar, acabou. Mas o Senhor deu apenas 1 para ele. Por quê? Porque ele tem muita capacidade. Quando o servo chega e diz assim, olha, eu recebi 5 e multipliquei para mais 5, o Senhor diz, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Se o que tem 5 foi fiel no pouco, o que tem 2 foi fiel no pouco, o que tem 1 tinha o quê? Ele não tinha pouco nem muito, ele tinha o mínimo. Mas o Senhor estava confiando na capacidade dele. Na capacidade dele. Então presta atenção, você que acha que tem pouco recurso, você que não se envolve porque acha que tem pouco recurso, o Senhor quer fazer grandes coisas a partir do seu pouco. Aqui tem assim, pastor? Quem mora em apartamento aqui? Pequeno. Só em apartamento pequeno. Esses são os PGs que vão multiplicar mais rápido, pastor. Amém? Esses são os PGs que vão multiplicar mais rápido. Mas quando você fala para o pessoal e fala assim, não, pastor, meu apartamento é tão pequeno, não dá. Não dá para fazer um PG lá, porque é muito pequeno. É pequeno grupo, não é pequeno grupo? Quando o pessoal fala isso, você entendeu o quê, filho? Não é grande grupo, é pequeno grupo. Um lugar pequeno é ótimo. É ótimo. E se você acha que tem pouco recurso, haverá muito de Deus em cima desse pouco recurso. Deus te capacitará de forma extraordinária e você vai multiplicar muito. Agora, qual que foi o problema aqui? Qual que foi o problema? Foi disposição. Esse é o pior problema enfrentado para o avanço da obra de Deus. Tem gente relaxada, a obra avança. Tem gente invejosa, a obra avança. Paulo falou, olha, eles pensam que estão pregando, me fazendo mal, mas a obra está avançando. Eles estão pregando por inveja, mas a obra está avançando. Tem gente relaxada, a obra avança. Tem gente invejosa, a obra avança. Tem gente fazendo por rivalidade, a obra avança. Tem gente fazendo na força do braço, avança devagar, mas avança. Agora, se não tem disposição, não avança. Se você pegar a obra que você tem para fazer, cavar um buraco, colocar lá dentro, não avança. Não avança. Onde que está a disposição aqui no texto? Diz assim, e será também como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade.
Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu o quê? Imediatamente. E o texto diz, e o que recebeu 2 também. Dá a entender que também saiu imediatamente. Sabe qual foi a grande vantagem aqui do que recebeu 5 e do que recebeu 2? A grande vantagem deles não era a capacidade, porque o que tinha 1 tinha mais capacidade. O segredo deles aqui não era a quantidade que eles receberam, porque o Senhor disse, você foi fiel no pouco. Então, eles não tinham grande capacidade, eles não tinham muitos recursos, mas eles tinham muito o quê? Disposição. Você não precisa de mais recursos, você precisa de mais disposição. Você não precisa de mais um curso, cara. Você está numa das melhores igrejas. Se vocês têm aqui 3 pastores capacitadíssimos, inteligentíssimos. Vocês têm aqui líderes fantásticos. Ah, talvez, se eu aprender mais isso, se eu não souber falar aquilo. Vocês não precisam de mais um curso, de mais um treinamento, de mais um... Vai ter! Eu sei que vai ter mais um. Mas vocês não precisam de mais um. Vocês precisam de disposição. Vocês precisam sair imediatamente. Imediatamente. E quando eu falo de disposição, eu lembro de uma história que aconteceu há muitos anos atrás, lá na igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, na Batista da Fé, era uma boa igreja, um bom prédio e tudo. Mas a gente tinha 2 coisas lá que eram muito ruins. A gente tinha uns bancos lá que eu falava, meu Deus, vai quebrar. Era aquelas madeiras antigas, sabe? O pessoal sentava, ele fazia assim, ó. Eu falava, Renata, aquele vai quebrar. Mas ele não quebrava. Ele não quebrava. Era muito feio os bancos. E o som era horroroso. O som era horroroso. E aí nós... Vamos ali juntando as moedinhas. E eu falei assim, vamos trocar o equipamento de som. E o dinheiro era curto. Eu peguei e falei assim, eu não posso errar. Esse negócio de som eu já vi lá na outra igreja e compra e não dá certo, e compra e não dá certo. Eu vou chamar uma empresa. Chamei uma empresa, o cara foi lá, mediu, não sei o quê... Bateu lá, viu onde era o eco e tal, e falou, tudo bem, pastor, já sei o equipamento que você precisa. E aí ele falou, domingo a gente vem e faz o culto. E ele trouxe caixa de som, microfone, só usou a nossa mesa. Ligou tudo lá. Gente, foi um dos dias mais vergonhosos da minha vida naquela igreja. O culto não acabava e não saía culto. E tinha um mosquito na caixa de som ali, uma briga de grilo ali. Aí parecia ali alguma bomba do Rio de Janeiro. Bum! De repente apagava tudo, ficava sem som. E eu, meu Deus do céu. Até quando eu fui pregar, eu falei, graças a Deus o louvor acabou, agora é só uma voz, vai dar certo. Gente, eu olhava para a cara dos irmãos assim, uns com a testa franzida, e outros faziam assim. Acabou o culto. E eu estava muito envergonhado. Porque eu já tinha anunciado, domingo vai vir uma empresa aí, nós vamos testar as caixas de som. E fiz aquela propaganda, né? E passei muita vergonha naquele dia. Quando acabou o culto, o técnico lá da empresa veio e falou, pastor, eu não sei o que houve, e tal, mas semana que vem eu querendo... se eu não fosse crente, cara. E aí, enfim... E eu ali conversando com ele, os irmãos passavam e faziam assim. Teve um que passou e falou assim, pastor, panela velha que faz comida boa. Foi, meu. E aí, enfim, eu vi que um irmão encostou ali do lado. O pai do Davi. O pai do Davi encostou ali do lado, acabou o culto, o pai do Davi falou assim, Luciano, eu tenho um cunhado, ele mexe com esses negócios de som. Ele gosta, tal, ele tem umas caixas de som lá, de vez em quando eles fazem um aniversário para um aniversário para outro. Tá? Fala com ele. Tô te mandando o telefone dele aí. Naquela época não era nem Zap, ele escreveu no papelzinho e me deu. Coloquei no bolso.
Na hora eu pensei assim, gente. Falei, eu vi o técnico de som aqui da empresa. Aí veio um cara com negocinho de aniversário. Pelo amor. Já estava irritado, entendeu? Mas não tinha muita opção. Cheguei em casa, pus aquele telefone ali, passou. Na semana eu liguei para ele e ele falou assim, pastor, o Alex já falou comigo. Você está aí na igreja? Eu vou aí. Eu falei, poxa, pelo menos disposição o camarada tem. E aí ele veio na igreja, olhou, conversou comigo, olhou, ele falou, rapaz, você vai ter que trocar tudo aqui. E eu assim, meio descrente, né? Mas tudo bem. Ele falou, eu vou fazer um orçamento, mais ou menos do que você precisa, e aí você vê se você tem condições de comprar. Mas, eu cheguei do Paraguai semana passada e trouxe 2 caixas de som. As 2 caixas ainda estão na embalagem. As caixas estão na caixa. Eu nem usei. Se você quiser, a gente testa aqui domingo. Eu trago meus microfones. Eu falei, meu Deus, que história é essa? Eu já ouvi essa história. Mas, gente, quando o seu recurso é pouco, Deus coloca muito em cima. E aí ele trouxe as caixas de som, os microfones e tal, e fez o som, o melhor som que a gente tinha visto naquela igreja até aquele dia. Top, redondinho. Aí eu falei, cara, a turma gostou. Vê aí como que é pra gente comprar. Ele falou assim, pastor, essas caixas estão novas, eu nem usei. Se você quiser, você já pode ficar com elas. Depois você me paga o que eu paguei, depois eu compro outras para mim. E ele falou, vou fazer o orçamento. Aí ele foi lá, fez um orçamento, comprando aqui em São Paulo e comprando no Paraguai. E aí, depois de uns dias, ele me ligou, falou, pastor, pode chegar aqui na padaria, eu estou aqui tomando um café. Fui lá, e ele falou assim, tem aqui 2 orçamentos. Um feito aqui em São Paulo, um feito no Paraguai. Eu falei, no Paraguai, cara? Naquele tempo não era China ainda, gente, era Paraguai. As coisas ruins vinham de lá. Eu assim, Paraguai, meu? Não, pastor, isso é equipamento bom, isso é equipamento de marca mundial, tem assistência técnica no mundo inteiro, inclusive em São Paulo. Aí eu falei, faz sentido. Quando eu vi o valor, era muita diferença. E ele falou assim, se você quiser, nós pegamos o carro, vamos até o Paraguai, ficamos lá 2 dias, compramos tudo e voltamos e economizamos esse dinheiro para a igreja. Eu falei, cara? Vou mostrar para a igreja. Fui lá, eu não sei se os abençoados aqui são assim, está com você, pastor. Quando o negócio é meio arriscado, ninguém quer pôr a mão contigo. Eu mostrei, eles falaram assim, pastor, você que sabe. E eu já estava pensando, né? Vai que eu compro esse som, sobra um dinheirinho, dá para começar a pensar nos bancos. Eu falei, eu vou para o Paraguai. Aí esse menino pegou o carro dele, passou de madrugada lá em casa, ele e a esposa, pegou eu e a Renata e fomos embora para o Paraguai. Quando nós chegamos ali em Sorocaba, ele começou a ouvir um barulho no carro. Falou, Luciano, esse carro não chega no Paraguai. Vamos voltar. Ele voltou aqui para a casa do irmão dele, aqui no Horto do IP, trocou de carro, deixou o carro dele, pegou o carro do irmão, que era um carro igual dele, e fomos embora. Chegamos à noite, lá em Foz do Iguaçu, às 8 horas da noite. Aí ele falou, vou levar vocês para comer comida japonesa. Ele queria porque queria que eu comesse aquele trem cru. Eu não comi de jeito nenhum. Não como. Mas, estava ali, eu nem conhecia ele direito, gente. Tinha 2, 3 vezes que tinha conversado com ele. E aí, na hora de pagar, eu falei para ele assim, vamos rachar a conta. Ele, não, pastor, por favor, deixa que eu pago. Quando eu vi a conta, eu falei, graças a Deus que é ele que vai pagar. Nós estávamos ali sem grana, era com a graninha da igreja, num hotel bem simplesinho. E aí, me levou para jantar, Renata e eu jantamos lá, comida japonesa, voltamos para o hotel, dormimos, no outro dia entramos no Paraguai. Começamos a comprar as coisas. E ali não foi só uma compra, ele começou a me ensinar. Pastor, dá uma olhada nesse microfone. Isso aqui é falso. Pastor, dá uma olhada na solda desse microfone aqui. Isso aqui é falso. Pastor, dá uma olhada na solda fina desse microfone aqui. Dá uma olhada no peso. Isso aqui é verdadeiro. Pastor, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos comprar. Enfim, compramos um monte de coisas, passamos na alfândega, pagamos o imposto,
Fomos para casa, fomos para o hotel. À noite eles levou a gente na Argentina. Fomos lá comer um churrasco argentino. Ele também pagou a conta. Voltamos para o hotel. No outro dia entramos de novo no Paraguai. Mesma coisa, fomos comprar outras coisas. Compramos tudo, colocamos dentro do carro dele. Viemos embora. Chegou na igreja, descarregou tudo. Ele foi lá na Santa Efigênia, comprou todo o cabeamento da igreja, chamou um amigo, ficou o dia inteiro lá passando os cabos, depois soldou tudo, colocou as caixas no lugar, regulou os microfones, fez tudo. E o som, a gente usa até hoje o som. Excelente, excelente. Sabe quanto ele cobrou? Nada. Nem o carro dele ele deixou que eu pagasse a lavagem. Nenhum presente ele aceitou. Isso é disposição. Isso é disposição. Você está imaginando assim, poxa vida, esse cara é um cara diferenciado. Quando o Senhor entregou os talentos aqui, 5 para um, 2 para outro e 1 para um, Ele está pensando nesse tipo de pessoa. Agora imagina, gente, se cada um de nós tivéssemos essa mesma disposição. Se cada um de nós tivéssemos essa mesma disposição, esse mesmo empenho, se a gente colocasse a obra de Deus como prioridade, se a gente colocasse ali o nosso dinheiro, os nossos recursos, as nossas capacidades, e tudo isso dependendo de Deus e em gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por nós, quanto nós estaríamos avançados? Quantas vezes a gente já teria multiplicado? Ah, pastor, será que ele não tinha nada para fazer? Claro que ele tinha. Ele tinha o trabalho dele, os filhos dele, a igreja dele. Ele tinha os compromissos dele. Quando o pastor ligou para ele, uma igreja, ele abriu um buraco na agenda dele, ele abriu um espaço e ele falou, eu vou fazer. Você tem essa disposição? Se a gente não tem essa disposição, a gente precisa orar para Deus nos dar essa disposição. Porque os talentos Ele já deu. Os talentos Ele já deu. O que está faltando é a gente sair imediatamente e começar a negociar e a realizar com os talentos que nós recebemos. Feche seus olhos, eu quero orar por você, para que você receba essa disposição do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer por tantos homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, que se envolvem com a obra do Senhor, de forma tão disposta, abnegada, com intenção de glorificar o Teu nome, de exaltar o Senhor e de ver a Tua obra avançando cada vez mais. Nós Te agradecemos, Pai, pela vida deles. Obrigado, porque eles são alívio para os pastores. Eles são fundamentos para a igreja, para que a igreja possa construir, avançar. Nós Te agradecemos pela vida de cada um deles. Mas nós oramos, Pai. Oramos por aqueles que receberam o mesmo encargo, mas não têm a mesma disposição. Receberam, ó Deus, a mesma obra para fazer, mas não têm a mesma atitude. Às vezes, Pai, eles têm até mais capacidade, mas não têm a mesma disposição. Senhor, quebra, Pai, quebra esses corações. Coloca ali dentro, Deus, uma grande dose de disposição. Sacode eles, Senhor, do lugar. Usa, Senhor, essa palavra, mesmo que de forma simples, Senhor. Usa essa palavra para que eles se movimentem, para que eles desejem fazer alguma coisa. Aqueles que se sentem inferiorizados e por isso são tímidos, se colocam no canto achando que não podem realizar a obra do Senhor. Pai,
Coloca agora, Senhor, no coração e na mente deles o desejo de participar, o desejo de se envolver, por muita disposição, fará com que recebam do Senhor muita unção. Pai, em nome de Jesus, faça, Deus, da Igreja aqui Batista do Horto, da Igreja Batista da Fé e de tantas outras igrejas que têm um desejo sincero de ver o Teu reino avançando, faça de nós um grande exército, disposto a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue para nós. Deus, levanta aqui, Senhor, muitos voluntários, muitos líderes de pequenos grupos. Abre aqui, Senhor, muitas casas, aqueles apartamentos pequenos, ó Deus, que às vezes a pessoa tem até vergonha de receber alguém ali. Pai, quebra essa vergonha e faz desse lugar um lugar de bênção, um lugar de luz, um lugar de edificação mútua, um lugar de cura, ó Deus, um lugar de formação de líderes. Senhor, eu oro pelos jovens casais, que ainda têm muita força. Deus, não deixa, Pai, que a correria do dia a dia tire deles o privilégio de participar da obra do Senhor. Dê a eles agora, Senhor, disposição dobrada, para que eles possam fazer mais, para a glória do Senhor, e que a gente possa olhar para a Igreja Batista do Horto e ver aqui uma grande igreja multiplicada 100 vezes mais, ó Deus, porque há tantas pessoas para ser alcançadas, há tantas pessoas precisando do Senhor. Deus, nós não vamos enterrar o nosso talento, nós não vamos, nos ajuda, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém.